Salve Deus. Meus irmãos, a nossa organização é bastante simples. Nós somos um grupo de espíritos e cristãos dentro da lei crística, dentro dos princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos princípios são bastante simples. É a lei do amor, a lei do perdão, que foi estabelecida há 2000 anos. Uma lei que é universal. Jesus nunca fundou religião alguma, fundou apenas uma escola chamada Escola do Caminho. Essa escola é uma espécie de escola para espíritos, quer dizer, o planeta é realmente uma espécie de universidade, uma universidade para os espíritos em trânsito. É por isso que Jesus chamou, e os primitivos cristãos se chamavam assim, Escola do Caminho. Além disso, é também uma forma de ajudar os espíritos em trânsito, porque nós aceitamos por princípio a reencarnação. Nós partimos desse princípio de que os espíritos são sempre os mesmos, são as individualidades, e periodicamente eles retomam o que se chama a sua personalidade. Assim, cada encarnação é uma personalidade diferente. Então, para que os espíritos executem as programações que eles traçaram, cada um de nós traça o seu próprio programa ao vir a esse planeta, rigorosamente, assistido dos planos espirituais, com uma visão que vai acima do bem e do mal. Então nós vimos para esse planeta para ajustar as nossas situações, para evoluir, assim como quem se matricula mesmo numa universidade. E para que não haja falha, para que o aproveitamento da vigência do Espírito seja total, então Jesus preparou todo um sistema que se chama a lei do auxílio. A lei do auxílio é a lei da caridade, do amor, da tolerância, da humildade. Essas coisas fundamentais do Evangelho que são universais, que ninguém pode se enganar. Não é problema que depende de documentos, de livros, ou de escritos, ou de dogmas, não. Todo mundo pode entender facilmente a ideia do amor, a ideia da tolerância, da humildade, do perdão, a interrupção dos ciclos de ódio. Toda a organização de Jesus foi para trazer, o que nós chamamos de sistema crístico, foi para trazer esta oportunidade, como outras foram trazidas antes a este planeta e outras serão no futuro, ninguém sabe. No momento que nos concerne é o sistema de Jesus, que foi organizado para esses 2000 anos, organizado aqui nos planos etéricos, nos planos espirituais, a maior parte das coisas que estão fora do nosso alcance, porque há muita especulação em torno do que é isso, o que é. E na realidade o ser humano, para viver a sua vida plenamente, ele depende quase que exclusivamente dos seus sentidos e do aparelhamento que ele já veio preparado quando veio para este planeta. Nós viemos para esse planeta inteiramente programados, preparados, sabendo o que nós viemos fazer conscientemente. Aliás, até vir para esse planeta é quase que a mesma coisa que passar num desses vestibulares difíceis. Não é fácil, às vezes, conseguir uma encarnação. O planeta é uma escola desejada, é uma escola boa, é uma escola que oferece grandes oportunidades ao espírito. E quando chega aqui, por um processo naturalmente que só a sabedoria divina entende, nós não trazemos a memória daquelas coisas que nós planejamos. Aquilo é uma memória oculta no íntimo de cada um. É como se fosse digamos assim, um cassetezinho, vamos dizer, da nossa própria existência. E essa memória vai se desenrolando através dos tempos e nós vamos sabendo a cada momento quais são as coisas que devem ser feitas ou não devem ser feitas, o que é bom para nós, o que é bom para os outros, ou qual é a nossa posição neste universo. Mas, como há naturalmente, como se trata de uma escola, tem testes, tem provas, tem situações difíceis, tem enigmas a serem decifrados. Então, cada ser humano é um enigma que deve decifrar a si mesmo. E nisto consiste o bom da vida. Todas as oportunidades, o mundo físico, o mundo social, os problemas difíceis, os conflitos humanos, tudo foi preparado mesmo assim como propositadamente para que nos tropeços,
nas quedas, a gente na luta, a gente vai apreendendo e vai percebendo o ser transcendental que há na gente. Então a ideia de religião é uma ideia natural. Todos os povos em todos os tempos sempre tiveram, né? Quer dizer, significa apenas ligar-se a si mesmo, ligar-se ao seu ser transcendente, ligar-se ao seu espírito que é transcendente, eterno, e ligar-se e estabelecer uma sintonia entre a sua vida física, o seu mundo psicológico, social, a vida da sua alma, a vida da psique, e o mundo transcendente. Quer dizer, são três gamas vibratórias diferentes, são três leis. É a lei física, que deve ser obedecida, ninguém pode transgredir as leis físicas. As pessoas comem, dormem, o corpo físico é fundamental, é o veículo. A lei psicológica, ou as leis sociais, a lei da educação, as leis que os homens fazem, que também tem que ser respeitada, porque são as leis feitas, cada grupo, cada circunstância adequado aos seus meios, inclusive os fatos negativos, porque eles são testes para os espíritos. E a lei espiritual, que é transcendental. Todo o caminhar do homem, toda a nossa doutrina, toda a doutrina de Jesus, baseia-se num caminhar para Deus. Então, esse caminhar para Deus é o caminho da vida comum de cada dia. A religião, as doutrinas, são todos meios, instrumentos que os professores, vamos dizer assim, os professores siderais, os professores dos planos superiores, nos propiciam para que nós possamos realmente aproveitar bem nossa existência. E é dentro da lei de auxílio, através dos tempos, sempre são organizados grupos, religiões, sistemas, para cada grupo, para cada plano, para cada ponto do planeta, naturalmente é de acordo. Então o mundo todo é organizado em falanges, em grupos e religiões, etc. E todas visam a mesma coisa, proporcionar ao homem um encontro consigo mesmo. E isto, com religião ou sem religião, o homem sempre se encontrará. O problema é que, graças a Deus, lógico, se você dispõe de veículo de automóvel, você não vai andar a pé. Não é isso? Quer dizer, o mundo moderno nos oferece muitas oportunidades, as comunicações, os sistemas. E o Vale do Amanhecer, dentro desse contexto, de dar ao homem uma oportunidade de se encontrar com aquilo que tem de mais valioso, que é o transcendente, que são os valores acima do bem e do mal, que estão dentro de cada homem. O Vale do Amanhecer é um grupo organizado, moderno, baseado numa clarividente, comprovadamente, cuja ação comprovada de idoneidade, de mensageiro do plano superior já foi verificado de todo jeito, que há 20 anos ela vem proporcionando essa oportunidade de trazer as informações diretas dos planos superiores, porque o nosso grupo ele é um grupo organizado já há milênios, nós nos repetimos periodicamente, só trabalhamos em época de confusão. Agora nós estamos assistindo o fim de um ciclo, as coisas estão se deteriorando, o homem está numa espécie de autodestruição. Isso é um fato que se pode verificar facilmente, mas no meio disso os espíritos estão aprendendo rapidamente, quanto pior a situação, mais aprendem, e nós temos que proporcionar o encontro dos indivíduos consigo mesmo, qualquer que seja a situação. Então, pelo nosso princípio fundamental, nós não admitimos que uma pessoa, qualquer que seja ela, em qualquer parte do planeta, nenhum ser humano tem o direito de não se realizar e de ser infeliz. Haja o que houver, seja qualquer que seja as circunstâncias. Tudo gira em torno de leis perfeitas, os indivíduos recebem de volta as coisas que plantaram, tudo que nos acontece é de nossa própria autoria. Se as pessoas que nos cercam são apenas instrumentos desses acontecimentos, ninguém é culpado de ninguém fazer nada, nós é que respondemos individualmente. Se nós somos felizes, é que nós plantamos coisas para as pessoas nos trazerem felicidade. Se nós somos infelizes, é que nós proporcionamos condições para que as pessoas nos trouxessem a infelicidade. Mas os portadores não são culpados perante nós, são culpados perante si mesmo. Porque Jesus foi muito claro, o mal terá que vir ao mundo. Mas ai daquele através do qual o mal virá ao mundo, né? Então, dentro dessa clareza evangélica, que não depende de muita teologia, não depende de muita complicação religiosa, nós trabalhamos num plano bastante simples. A nossa função é dar atendimento, proporcionar a qualquer pessoa que nos procure, não importa quem ela seja e de onde venha,
proporcionar a oportunidade de ela encontrar o seu próprio ponto de equilíbrio, encontrar a si mesma. E por isso nós não fazemos proselitismo, nem obrigamos ninguém a ser religioso ou deixar de ser, acreditar ou não acreditar, nada importa. Importa que ela se encontre e se realize dentro daqueles valores que ela conceitua como bom para si mesma. Então esta posição do Vale de absoluta isenção de julgamento é que tem jogado o Vale para frente. Não é só isso. Há uma filosofia clara, insofismável, tudo aberto, não há complicações filosóficas e, ao mesmo tempo, há uma capacidade fabulosa, técnica, de manipular energias animais da Terra, que é o ectoplasma, a mediunidade, que, aliás, é um fator biológico, não é um fator religioso. Todos os seres do planeta têm a sua mediunidade. Mediunidade é uma energia física que tem mais sutileza do que as outras energias verificadas nos laboratórios e que é capaz de nos colocar em contato com o transcendente, colocar em contato com a outra dimensão. Isso acontece à revelia de qualquer religião, de qualquer espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou isso. Então, nós utilizamos esta força animal do ectoplasma, que é produzida no sangue humano, e nós chamamos a energia do jaguar, e esta energia, pelo seu magnetismo, ela tem a capacidade de, bem manipulada, no sentido bom da palavra, dentro das leis positivas, da lei de Jesus, do perdão, do amor, esse ectoplasma proporciona um contato com as energias dos planos superiores. Nós nos tornamos atraentes para as energias do céu. Trazemos as energias do céu e as distribuímos na Terra, porque você não trata de uma pessoa sem ser com energias, com força, com capacidade, com segurança. Então, esta segurança, esta capacidade técnica, que é uma nossa herança espiritual desse grupo, que Neiva é a líder, vamos dizer assim, é ela que traz a força, e os mestres principais, que estão mais próximos dela e que obtêm e que estão sempre dispostos a se sacrificar para obter as técnicas, as informações, através desse grupo, através desse sistema, nós temos superabundância de energias, nós conseguimos manipular as energias, resolver a vida das pessoas, às vezes a revelia dela, mesmo que ela tenha merecimento, não importa se ela está revoltada, descrente. Quando ela tem merecimento, Deus as traz a nós e nós trabalhamos, e graças a Deus ela não fica nos devendo nada. Nós nunca podemos cobrar nada de ninguém, porque as pessoas vêm buscar aqui o que elas pediram a Deus, o direito que elas têm de receber perante Deus, nós somos apenas os portadores. Então, por que direito nós teríamos de cobrar qualquer coisa de qualquer pessoa? Meu Deus do céu, nós é que pagamos para trabalhar. Nós recebemos essa graça, esse direito de ter essa força, essa capacidade, e chegam as pessoas, a gente dá a elas e sente aquela satisfação de ver as pessoas saírem felizes, esperançadas, com a cabeça levantada. Chegam os pessoas desesperados no dia seguinte, daí 1 hora, 2 horas. Ora, que a maior maravilha nós poderíamos ter? Que preocupação nós podemos ter de qualquer sentido material, por exemplo, da vida? É verdade, nós também somos seres humanos, temos nossas dores, temos nossos karmas, temos nossos sofrimentos, mas nós sofremos menos que os outros, isso sim. Porque a dor é uma coisa e o sofrimento é outra. A mesma dor produz sofrimentos diferentes. Então nós não sofremos aqui. Nós somos um grupo alegre para frente. Esse grupo mediúnico, a maior parte são jovens, vocês podem verificar isso, as suas câmeras vão verificar. É um pessoal que mesmo são dispostos, alegres, vivem, gostam da vida, amam todas as coisas, o mundo físico, o mundo psicológico, o mundo social, os valores sociais. Tudo é bacana. É quando é usado com o coração tranquilo, em paz, equilibrado, que você gosta de você mesmo. Nós aprendemos aqui aquela lição de Jesus que ninguém pode negar que é insofismável. Ama o próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos a nos amar. Eu gosto de mim, eu acho bacana. Eu gosto da minha pessoa física, eu gosto da minha pessoa... E gostando de mim, eu tenho mais facilidade de gostar dos outros. É impossível você amar as pessoas se não se amar a si mesmo. É impossível você ajudar a qualquer pessoa se você não se ajudar a si mesmo. Esta lei é tranquila. Você precisa ter um bom corpo, ter saúde,
sentir que o sangue corre nas suas veias quente, sentir o coração cheio de ansiedades, de curiosidade, de vontade de viver. É preciso você procurar no meio social as pessoas que te cercam, amar as pessoas, gostar de pessoas, sentir bem com as pessoas, não ter o egocentrismo. O egocentrismo é bom, é biológico. Todo ser, se não tiver egoísmo, o mínimo de egocentrismo, você perece. Mas, além do egocentrismo, tem o amor. Ver que todas as pessoas, afinal, são como você, que estão aqui nesse planeta, também nessa escola, são seus colegas. Então vamos lá, vamos tratar do assunto. Isso sem sofisticação, sem falsa santidade, sem falsos preconceitos, sem superstições. Tudo é tão claro, tão simples. A natureza nos ensina tudo. Isso aqui é o Vale do Amanhecer. É um grupo de pessoas bem dispostas a ajudar outras pessoas, se sentindo bem com isso, não fazem nenhum sacrifício. Pois é, minha gente, isso aqui é Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer é uma ideia, é uma filosofia, é um novo approach, é uma nova maneira de ver o ser humano, uma perspectiva nova, que pode ser usada, a nossa filosofia pode ser usada em qualquer meio, em qualquer religião. É só ver o ser humano com o valor que ele representa. Um ser humano é algo de extraordinário, é a coisa mais perfeita que existe na face da Terra. Levou milênios para serem aperfeiçoados. E nós temos que valorar o ser humano pelo que ele é, que ele tem dentro de si, intrinsecamente. Então o Vale do Amanhecer é isso, simples. Nós não nos preocupamos com o intelecto, com coisas complicadas de altas teosofias ou teologias. Nós nos preocupamos com o imediato, é a dor humana como ela se apresenta, sem sofisticação, sem falsos preconceitos. Nós pegamos as pessoas como elas chegam, fazemos aquilo que nos é possível e às vezes até o impossível e queremos que a pessoa continue o seu caminho. Não estamos muito interessados em fazer proselitismo, fundar religião, organizar coisas materiais. Nós somos obrigados, é lógico, você não pode trabalhar sem a máquina, os meios, que são os instrumentos dos espíritos. Então você tem que se organizar ritualisticamente, você tem que colocar as pessoas dentro de situações em que elas tenham mais facilidade de exprimir seus talentos. E cada médium desse é um mundo à parte, assim como cada ser humano. Não existem dois iguais. Então nossa hierarquia, por exemplo, nós não estabelecemos uma hierarquia que o médium vai preencher aquilo. Não, ao contrário. Nós fazemos hierarquia para o médium. Cada ser humano traz um monte de valores, uma complicação de energias de todas as suas experiências anteriores. Nós aproveitamos, as nossas vestes atendem a esse fato. Agora, o fato fundamental é o valor que nós emprestamos a qualquer ser humano. Nós não aceitamos a ideia, não admitimos que um sujeito tenha direito de ser infeliz nesse planeta. E a felicidade e o equilíbrio é um problema próprio. Não existe uma felicidade teórica, abstrata. Existe o bem-estar do próprio sujeito com ele mesmo. As pessoas consigo mesmas, que gostam de si mesmas. Isso não importa também, isso não significa posições sociais, não significa riquezas materiais ou pobrezas materiais. Significa uma harmonia do indivíduo com o seu universo. E isto todos podem conseguir. Quanta gente pobre, vivendo nas piores condições, que tem a sua felicidade própria. Então é um problema pessoal, eminentemente pessoal, individualizado. Nós não gostamos de pensar em termos coletivos, pegar multidões, fazer multidões. E por curioso que seja, nós somos uma multidão, mas é uma multidão de indivíduos. Cada um especificamente com suas forças, respeitamos sua vida particular, não temos nada que ver com a vida como as pessoas levam, não repreendemos, não estabelecemos maneiras de comportamento, a não ser o comportamento doutrinário, mediúnico, o comportamento que nós chamamos de conduta doutrinária, porque nós estamos num recinto sagrado, oferecendo oportunidade às pessoas. E as pessoas não poderiam chegar aqui e encontrar, não é? Certa permissividade além de um certo limite. Mas somos tolerantes mesmo com as coisas, não estamos aqui para reformar a sociedade, não estamos aqui para fazer movimentos contra ninguém, nem religiões, nem governos, nem nada, graças a Deus. Estamos em paz com todo mundo. Nosso moto, nós temos um anel que nós usamos em certas cerimônias, que significa, estamos em paz com o universo. Eu estou em paz com o universo.
Isso aqui não é demanda, sob hipótese nenhuma. E por isso que muitas religiões nos procuram aqui, graças a Deus. Todos estão fazendo a sua missão. Nós amamos a todos. E não tem censura a ninguém. Não tem nada a recriminar de ninguém, graças a Deus. O problema é só que quanto mais pessoas vêm, mais nos aparelhamos. Nós estamos sempre prontos, sempre um pouquinho na frente. Agora mesmo nós estamos já, que essa doutrina é dinâmica, ela não para assim numa meia dúzia de ideias. Ela vai recebendo energias do céu constantemente na proporção em que os médios vão se dispondo a aceitar. Também nisso há muito livre-arbítrio. Nós prezamos o livre-arbítrio do ser humano antes de tudo. Então, na medida que os médios se dispõem e vêm para cá e permanecem, e estão trabalhando, então vêm novas energias do céu. Novas energias significa maior capacidade de atendimento. Hoje nós estamos 20 mil, amanhã seremos 30 mil, não importa, não queremos nem saber. O problema é dos mentores espirituais, todo este planeta é controlado pelos mestres planetários, que nós chamamos aqui de ministros, sob a égide de Jesus Cristo. O Mestre Jesus, o grande mestre dessa humanidade, o Senhor do Sol. Trabalhamos com as forças do Sol e da Lua, porque são as forças que são perceptíveis aos nossos sentidos. Trabalhamos com as energias e tudo o que nós fazemos conscientemente de que sabemos o que estamos fazendo. De maneira que nós já estamos comprovados como autênticos e isto também nós não fazemos questão de dizer que nós somos. Deixamos que as pessoas verifiquem o que nós somos. O senhor acha que o medo traz muita gente ao Vale do Amanhecer? Muita gente pensa em termos de medo, mas o medo, na realidade, é apenas uma parte do mecanismo psicológico. E se não existisse o fator medo, o ser humano pereceria já na primeira infância biologicamente. O animal tem medo, o medo faz parte intrínseca da humanidade. O que nós temos, a preocupação, e que a nossa ideia, a nossa perspectiva do ser humano vai atingir outros grupos, é o medo exagerado, é o medo elevado a uma situação de trauma psicológico, é o medo da neurose. Aí já é uma situação de anormalidade mental. Mas o medo natural, esse é normal. Todos nós temos medo do futuro, temos medo de ficar velho, temos medo de cair, temos medo de ficar pobre. Graças a Deus, se não houvesse isso, ninguém lutava. Esse medo não provoca um sentimento religioso mais forte? Mas o sentimento religioso, no seu bom sentido, o sentimento de... Câmara. Entrevista sumário, sequência 4. O medo não aumenta o sentimento religioso das pessoas? Numa ideia de que a religião significa religar-se, ligar-se ao seu acervo transcendental, o medo leva realmente a pessoa a procurar a religião. E isso é um medo, aí também o medo é um sentido natural. Porque na medida que nós estamos vivendo, nós vamos desconfiando que nós estamos desperdiçando nossa vida, então automaticamente nós vamos procurar em alguma coisa fora dos conceitos puramente psicológicos, algo mais. Essa busca, o medo também tem um sentido. Qual seria outro motivo psicológico para procurar a religião? A religião é uma forma, é um artifício escolar para levar as pessoas a se encontrarem. Se você tem medo de ficar pobre, você vai se instruir para ganhar mais dinheiro, certo? Se você vai para a escola, é porque você tem medo de ficar analfabeto. Então, está certo, depende do conceito. Não vamos exagerar o conceito. E nem dizer que a religião é só um refúgio de apavorados. Não, é um sentimento natural. Os índios não precisariam de religião, então. Eles não têm medo. Tem medo? O índio normalmente não consegue unir que é um corajoso. Não, na realidade tem medo. O medo é até um certo ponto, ele é um mecanismo psicológico natural. Agora, exagerado, levado a hipertrofia neurótica, então o medo já se tornou um defeito mental. E as religiões também têm medo. Tem medo de perecer, tem medo de desaparecer, então procuram se segurar com o proselitismo. É sempre o medo. Mas não vamos transformar o medo
Vamos pôr no que ele é um sentimento natural colocado biologicamente no ser humano como uma forma dele procurar as coisas. Sua concepção de milagre ou como se dão as curas aqui no Vale? Pois não. A cura significa o reequilíbrio da pessoa. A pessoa, nós temos uma divisão natural em 3 campos vibratórios. Um plano puramente físico, molecular, onde há uma lei que controla, a lei da sobrevivência, é a transformação das energias da Terra. O ser humano absorve e transforma essas energias, absorve e desassimila. Assimilar e desassimilar energias da Terra e conservar uma tônica de equilíbrio de saúde. Há um segundo aspecto que é o equilíbrio psicológico, é o mecanismo mental, é o sistema sensorial que forma a chamada nossa alma. Então, ela também está sujeita a leis. Se você proceder de acordo com... Se você não procede de acordo com certos padrões de comportamento do seu grupo social mais próximo, você entra em desatino, em desafio ou em desarmonia com esses sistemas. Então, as contradições que existem entre você e o meio formam os traumas psicológicos, e isso também elevado, exagerado, ou levado a uma situação de extremo, leva aos traumas que provocam distúrbio do sistema nervoso, que pode ser provocado inclusive por meios físicos, como drogas, etc., que leva a um desequilíbrio da mente, que a mente é um processo, é um sistema, uma organização, como é o corpo. Ambos conjugados, acoplados, vamos dizer assim. Agora, existem os desequilíbrios que você já traz por herança do seu espírito. Muitos espíritos vêm para cá já com seus desequilíbrios para justamente se reequilibrar através do corpo e da alma. Então, o que é a cura? A cura não é simplesmente você aplicar um remédio e curar uma ferida. A cura é você restabelecer, em primeiro lugar, os tecidos, as moléculas físicas, com a aplicação de energias, de planos mais vibráteis, que é o plano espiritual, os planos onde nós buscamos as energias, restabelece a harmonia das moléculas, restabelece a harmonia do sistema psicológico, e com isso você propicia ao espírito se restabelecer. Quer dizer, você equilibrando o aparelho, equilibrando o instrumento, que é o corpo e a alma, você propicia ao espírito a expressão que vai levá-lo a compreender o equilíbrio. Então a cura mesmo não é simplesmente a cura física, que você chega, aplica remédios, e nem ela substitui a medicina. A medicina toda é calcada exatamente no reequilíbrio do organismo e no estímulo para o organismo se funcionar independente dos medicamentos. Então se dá medicamento um certo tempo só. Não é isso? Nós também damos o medicamento espiritual num certo tempo. Vamos dizer assim, a cura é o equilíbrio dos 3 planos. Do plano físico, do plano psicológico e do plano espiritual. Salve Deus!